Estamos iniciando o Jornal Últimas Notícias de hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro, com a apresentação de esse que vos fala, Ednei Paine. E dentre os destaques que nós preparamos para esta edição estão: teoria da conspiração. Você já ouviu essa expressão? Bate-boca em relação ao aumento de salários na sessão da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Fortes ventos causam destruição na cidade. Golpe telefônico em relação ao Hospital Tacchini. Inicia hoje o Gauchão 2022. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. Bom, você já ouviu falar em teoria da conspiração? Sim, aquela que o homem nunca foi à Lua, que nunca pisou na Lua, ou que o Paul McCartney morreu em um acidente e foi substituído por outro igualzinho a ele e que cantava do mesmo jeito? Isso é teoria da conspiração. Só começamos o jornal de hoje com essa notícia, pois eu estava vendo algumas reportagens antigas, antes aí da pandemia. E vamos falar um pouquinho do Bill Gates. Todo mundo conhece Bill Gates, né? Uma das pessoas mais ricas do mundo. Pois é. Em 2015 ele subiu num palco numa conferência lá em Vancouver e fez um alerta terrível. Veja só, eu vou dizer com as palavras exatamente como ele falou. Se alguma coisa for capaz de matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é provável que seja um vírus altamente infeccioso e não uma guerra. Ele errou somente na proporção, pois o coronavírus matou muita gente. Mas na época aí ninguém deu pelotas porque ele falou, ninguém entendeu nada. Isso veio ao caso por duas questões. Uma que em 2008, um pouquinho antes da pandemia, ele investiu 20 bilhões de dólares em farmacêuticas que exploravam as vacinas. Questão 2. Ele transformou esses 20 bilhões de dólares em 200 bilhões de dólares. Será que ele é visionário ou será que ele sabia de alguma coisa? Lembrando que o regime comunista da China ainda não deixou a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, pesquisar o Wuhan lá onde nasceu esse vírus. Não deixou a OMS ir atrás de vestígios do início da pandemia. E o presidente da China, o Xi Jinping, que está no poder aí desde 2013, poder comunista desde 2013, quase 10 anos lá na China. Ele disse que foi através de um morcego que desencadeou todo esse mal, mas ninguém ainda pôde ir lá confirmar essa teoria. Ninguém sabe, ninguém pode ir lá pesquisar, né? Temos que ter o que o presidente da China nos fala como absoluta verdade. Mesmo nós sabemos que lá em Wuhan existem laboratórios que fazem estudos dessas armas biológicas. Mas vai saber, né? Só abrimos o jornal de hoje com essa notícia para você entender melhor qual é a situação que nós estamos se encontrando. Será que foi o que aconteceu que não deixam nós ir lá e visitar essa Wuhan, hein? Vamos falar agora de coisa boa, vamos falar de esportes. Hoje começa o nosso gauchão, o nosso querido gauchão. Com todo esse calor, o Internacional sobe a serra e vem enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16 horas, abrindo o gauchão. O gauchão, ele tem... O time da casa, na realidade, tem um elenco bem diferente daquele que terminou o Brasileirão ano passado, que quase foi rebaixado, né, no lugar do Grêmio. Dessa forma, a ideia é que o zagueiro Danilo Boza e o lateral direito Rodrigo Soares e o volante Darlan, aquele que era do Grêmio, sim, sejam as novidades. De desfalques,
são o goleiro César, o lateral Paulo Henrique e o meia Bruninho. E do lado do Internacional, a principal novidade será a estreia do técnico uruguaio Alexander Medina, o Cacique. Todos os 4 reforços contratados pela diretoria do Inter até agora, somente o Lisieiro chegou a ser relacionado hoje e deve começar o confronto no banco de reservas. A montagem do restante do time permanece na mesma base do ano passado. E o Grêmio? O Grêmio abre a sua arena para a torcida com ingressos que variam de 50 a 120 reais. É claro, os mais populares, mas para cima o preço vai subindo. Será o primeiro jogo do Tricolor após o rebaixamento, mas não com o grupo principal, que conta aí com muitos remanescentes da queda. O elenco do técnico Wagner Mancini ainda está em pré-temporada e o time de transição sob o comando de César Lopes é o que vai disputar as 2 primeiras rodadas do Gauchão. Para o Caxias será um reencontro com o adversário na final de 2020, quando o time grená ficou como vice-campeonato. O goleiro Marcelo Pitol e o zagueiro Thiago Salles são os únicos remanescentes daquela equipe, que agora é comandada por Rogério Zimmermann, ex-treinador do Esportivo aqui de Bento Gonçalves. Bom, este bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Bem ao ladinho do Shopping La América e o Natal Fitness. Bom, os fortes ventos de ontem causaram estragos por toda a cidade. Veja aí algumas imagens que nós temos aí do temporal. No bairro Progresso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o corte de uma árvore que caiu sobre um veículo que estava estacionado na rua Alexandre Pasquale. Ninguém se feriu, pois na hora do ocorrido não havia ninguém em seu interior. A linha Zimit ficou sem energia elétrica, pois um galho de árvore atingiu a fiação no poste, olha aí. Também foi interrompido a parte do trânsito da rua Arlindo Bacim. E foi destelhado um pavilhão do Grupo Unicasa no bairro São Vedelino, que depois do ocorrido, o bairro também ficou sem abastecimento de energia elétrica. Também houve ocorrências pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros nos bairros Botafogo, São Francisco e bairro Borgo. Que coisa, hein? Bom, briga de foice na Câmara de Vereadores. É claro, isso é uma força de expressão. Você lembra de que no final do ano foi aprovado um projeto de aumento de salários para os vereadores, secretários, prefeitos, vice e por aí segue? Então, essa decisão teve uma repercussão até nacional, até com grandes emissoras de TV citando explicitamente o nome do prefeito, do vice e do presidente da Câmara de Vereadores, que aprovaram esse aumento. Foi aprovado um aumento de pouco mais de 13%, onde somente 2 vereadores foram contra esse aumento. O resto, todos eles aprovaram. Então, semana passada, o prefeito em exercício, Amarildo Locatelli, assinou uma lei que baixa de 13% para apenas 10% o aumento para a classe. Dos vereadores, prefeitos e vice, né? Lembrando que essa porcentagem de aumento de salário foi aprovada também na virada do ano. Estão sendo avaliadas, preste atenção, estão sendo avaliadas 5 denúncias no Ministério Público de Bento Gonçalves sobre esse aumento. Dizem que esse aumento é inconstitucional. Então, assim, tem 5 denúncias no Ministério Público. Vamos deixar eles investigarem. E na sessão da Câmara desta semana,
Durante a votação do projeto que aprovou a redução desse reajuste de 13 para 10, alguns políticos deram um problema, né? Um vereador apresentou uma emenda verbal. Emenda verbal, isso acho que não tem, né? Propondo retirar o reajuste dos servidores. Porém, ela foi rejeitada por todos os outros vereadores presentes. Como a emenda para zerar o aumento foi trazida a plenário de forma verbal, alguns vereadores começaram um bate-boca sobre a inconstitucionalidade desta medida. Aí o bate-boca marcou a sessão. Um vereador a favor do aumento se referiu ao seu colega que era contra o aumento. Por ele ser também ligado ao esporte, ele se referiu desta maneira ao colega. Por que você não fica jogando beach tênis? E se você não quer o aumento no qual tem direito, então devolva ele, mas não venha fazer demagogia. Entendeu? Isso foi o que um vereador falou para o outro. Estas foram as palavras do vereador que era a favor do aumento de salário dos servidores. Mais um pouco teríamos que colocar essa galera dentro de um ringue. Essa discussão na íntegra. Preste atenção, essa discussão na íntegra vocês podem acompanhar no portal do jornal Últimas Notícias no Facebook. Bota aí no seu Facebook, do ladinho onde tem aquela lupinha, escreve aí Jornal Últimas Notícias. Lá você vai encontrar a sessão inteira, 2 horas inteiras da sessão que deu esses problemões aí, né? E ainda nem demos nomes aos bois hoje. Bom, vamos a um pequeno bloco comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o nosso jornal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações, Natal Fitness e JS Computadores, que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática. Ligue para o 984-29-6085 ou vá até Isidoro Cavedon 763, Sala 1, no bairro São Roque. Lá você vai achar a JS Informática. Atenção, população do Brasil inteiro, Bento Gonçalves especialmente, mas do Brasil inteiro. O Hospital Taquini, aqui da cidade, está alertando para um novo golpe. Preste atenção. Se você receber alguma ligação da instituição pedindo recurso financeiro por serviços prestados ou futuramente prestados pelo hospital, entre em contato urgente com a instituição ou com a polícia, pois pode se tratar de um golpe. Familiares de alguns pacientes internados relataram ter recebido essa ligação de pessoas que se apresentaram como profissionais ligados ao hospital. Mas o telefone não deu para ver na Bina, né? Durante o contato, elas ofereceram agilização de exames, passar na frente de outras pessoas ou procedimentos médicos mais caros por um preço mais barato. Isso perante um pagamento pré-definido, tá? O golpe é recente, pessoal, e já foi registrado em diversos hospitais do Brasil, não só de Bento Gonçalves. Os criminosos tentam extorquir famílias de pacientes do hospital. Então preste atenção, pois o golpe é bem bolado. Com a assistência de pessoas que tenham acesso aí do nome dos pacientes e a enfermidade e telefone dos familiares. Golpe novo na praça, vamos prestar atenção para não cair neles. A imagem de fundo, vamos tirar a minha da frente para ver o fundo, né? Essa casa lindíssima, essa casa Vêneto, onde outrora era moradia de imigrantes italianos no século passado. Hoje é um lindíssimo local para hospedar-se com sua família, no Vale dos Vinhedos, em meio à natureza.
uma das 5 rotas turísticas que a capital do vinho, Bento Gonçalves, proporciona. Estas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês na próxima edição. Até amanhã!